Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao mais um Podcast, o podcast da CAT Investimentos. Eu sou Caio Leonan, líder comercial aqui na CAT, e hoje eu tenho o prazer de receber novamente Dr. Guilherme Araújo. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Caio, bom dia, satisfação estar com você aqui, com a turma da CAT, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Show de bola, o doutor faz parte do CBA, Carvalho Borges Araújo Advogados, um dos nossos principais parceiros, se não o principal parceiro no segmento jurídico. E hoje o papo é exatamente sobre advocacia. Então a gente vai falar mais especificamente sobre o direito previdenciário, não só como o doutor chegou nessa carreira, mas também principalmente o momento da advocacia previdenciária hoje. O papo hoje é entre dois advogados, né, doutor? Então fiz a transição de carreira, não fui tão bem sucedido como o doutor Guilherme. Mas, doutor, conta um pouquinho pra gente como que você chegou no direito previdenciário, como você se apaixonou por essa área, uma área muito importante durante o período da faculdade. Quando a gente fala de direito, talvez civil, penal e previdenciário são as três principais esteiras de formação ali dentro da Academia de Direito. Então, doutor, conta pra gente aí sobre o período de faculdade, os dias de pendura também, que hoje, curiosamente, esse episódio está sendo lançado no Dia do Advogado. E, para quem não sabe, o Dia da Pendura é muito comum ali entre os estudantes de Direito, né, doutor? Ô, Caio, primeiro, muito legal a gente lançar esse episódio no Dia do Advogado e a gente está entre advogados aqui para conversar. E eu não poderia deixar de dizer aqui e expressar a minha felicidade de ser filho de duas grandes escolas de Direito aqui de São Paulo. Então, eu tive o prazer e a honra de cursar minha graduação e o meu mestrado na PUC e o meu doutorado na USP. Então, eu sou muito grato às escolas pelas quais eu passei, onde eu pude ouvir grandes mestres que me ensinaram não só o direito tecnicamente, mas como ser um advogado e como exercer essa profissão que é belíssima. E aí, Caio, os caminhos da vida vão levando a gente por lugares que a gente espera e às vezes que a gente não espera. Então, ainda durante a faculdade, eu iniciei estágio em um escritório de advocacia bem pequeno e comecei trabalhando como advogado em direito civil, até que abriu uma vaga naquela oportunidade para trabalhar direto com o sócio de tributário. E eu logo me habilitei àquela vaga, eu gostava muito daquela pessoa, daquele advogado, admirava o trabalho dele e me enfiei no tributário, Caio. E onde eu segui minha carreira toda, tá? Fiz meu mestrado e meu doutorado. Bom, mas e o previdenciário nessa história? O previdenciário, ele é um ramo do direito que ele é extenso, tá? Então, e a gente tem dois grandes vieses do direito previdenciário, que é o viés de custeio, então assim, da onde vem o dinheiro para pagar as despesas, e o viés de benefícios, que é o pagamento efetivamente dos benefícios previdenciários, astentários, pensões, aposentadorias, licenças. Então, esses são os dois grandes vieses, os dois grandes ramos dentro do direito previdenciário. E eu, durante a minha carreira, passei muito tempo e ainda exerço em grande parte do meu tempo o direito previdenciário tributário ou tributário previdenciário. Então, isso foi objeto da minha dissertação de mestrado, trabalho muito com isso. E se a gente pensar em carga tributária brasileira, é extremamente relevante, porque quando a gente fala de previdência, a gente vai direto para tributos de folha de pagamento, que tem um impacto financeiro no dia a dia das empresas relevante e que é absolutamente relevante no orçamento da União Federal. A gente tem discussões de natureza política com relação a isso, tá? E mais interessante ainda que a Previdência ela se insere no ambiente da Seguridade Social, que engloba previdência, saúde e assistência social. E quando a gente fala disso, Caio, o orçamento é outro ainda, porque a gente tem outros tributos que não só a contribuição previdenciária sobre a folha de salário, que custeiam a Seguridade Social. Então, a nossa discussão política de previdência no Brasil, Caio, ela é enviesada, vamos dizer assim, de acordo com a conclusão que se quer. Por quê? Se comparar
tributos de folha, que são os diretamente previdenciários, com benefícios pagos, nossa previdência é largamente deficitária. Se a gente comparar um orçamento de Seguridade Social, o que muda? Muda, por exemplo, que PIS/COFINS, que são altas arrecadações, e a contribuição social sobre o lucro, estão no orçamento da Seguridade. E aí, previdência, saúde e assistência. A Seguridade brasileira é superavitária, historicamente. E a gente entra aí em discussões políticas, quem quer sustentar que é deficitário para provocar um aumento de carga, quem quer sustentar que é deficitário e para promover aumento de carga, superavitário para segurar a carga tributária, a gente entra num mundo tributário, custeio e o mundo de benefício, que a gente vive falando de reforma previdenciária. Que aí, sem me estender, a gente tem modelos de previdência que são diferentes, né, Caio? Então, a gente tem as que são de capitalização, que a gente faz nossas contribuições que são atualizadas ou mantém uma correlação com o que a gente vai receber, tá? Muito comum em previdência privada, tá? E a gente tem o nosso regime público, que é o de contribuição. Vai tudo por um fundo único e esse fundo único, em nome, uns sustentam que pelo princípio da solidariedade, vai pagar todo mundo quando fizer jus a um benefício. E aí vem a dificuldade da história. Perfeito. E a gente passa pela questão que é o que cada vez mais vai se desenhando, que é a inversão da pirâmide, digamos assim, de base desse modelo, né? Durante muito tempo a gente teve uma base mais sólida que era de contribuintes, ou seja, aqueles que de fato fomentam e trazem recursos para esse caixa, e a pirâmide ao longo do tempo vai se invertendo. E acho que essa inversão não é uma realidade brasileira, é uma realidade global. A gente tem países como o Japão, por exemplo, precisando fazer medidas de estímulo à natalidade para que você não tenha uma inversão tão abrupta, não só do sistema previdenciário, mas também, principalmente, do mercado de trabalho como um todo, né? E acho legal, doutor, falar principalmente dessa questão de déficit ou superávit, que se não mais um dos principais assuntos da eleição do ano que vem, é quando a gente entra nos temas fiscais, a disputa arrecadatória, aonde o governo eventualmente faz o investimento, aonde você tira uma carga tributária. Então, doutor, queria que você estendesse um pouco mais essa análise de como é que é superavitário se a gente tem um consenso quase que total do déficit da Previdência, né? Aonde que está, de fato, esse superávit da Seguridade Social? Tá. Ô Caio, a grande história aqui, e quando a gente entra, e o direito tributário, ele é muito delicado por isso, porque quando a gente fala de tributação, a gente fala de mão no bolso do contribuinte, e isso já se liga muitas vezes a correntes políticas diferentes, e a gente vive um momento que as nossas posições elas têm que ser absolutas, né? Não dá para ter... Até a camisa da seleção vira um embate hoje. Não dá, Caio, não dá para ser meia calabresa, meia mussarela. Perfeito. É calabresa, é mussarela e apesar de eu achar que eu posso gostar da outra, eu não quero saber. Mas o seguinte, a gente tem, e o sistema tributário brasileiro ele é muito bem desenhado, tá? Só que ele é muito rígido. E ele tem um ponto de rigidez que é o seguinte: impostos se paga para despesas gerais. Tá? Então, todo imposto, Caio, ele custeia uma despesa geral do Estado. Ele não é carimbado. A arrecadação de imposto ela fica disponível ao orçamento do ente, União, Estado ou município. É diferente, Caio, da arrecadação de contribuições. As contribuições elas são carimbadas. Contribuição vai para o lugar que a lei disse que deveria ir. Tá? E essa lei é a lei que institui a cobrança. Então, desde sempre, ou pela lei, quem paga contribuição de folha, o empregador paga contribuição de folha, sabe que aquilo vai para custear benefício previdenciário. Quem paga COFINS sabe que aquilo vai para custear Seguridade, Previdência, Assistência e Saúde. Quem paga contribuição sobre o lucro sabe que aquilo vai para custear Seguridade. Quem paga imposto de renda não sabe para onde vai. Tá? Qual é o problema, ou um grande problema do Brasil? Para a União Federal, criar uma contribuição
é muito mais fácil do que criar um imposto, porque você tem menos requisitos constitucionais para isso e você não é obrigado a repartir com os estados e municípios o produto da arrecadação. Então a União abusa nas contribuições. O que eu quero dizer com isso? A grande arrecadação tributária da União Federal é de contribuições. As duas maiores, previdenciária sobre folha e COFINS, as duas maiores. Esse dinheiro é carimbado. Seguridade. Por isso a seguridade é superavitária. Na conta desses tributos, sobra dinheiro para as ações de seguridade. E aí vem o pulo do gato. Recorrentemente, vou sem querer ser preciso aqui, mas a cada 5, 6 anos, se discute no Congresso Nacional uma emenda constitucional de DRU, desvinculação das receitas da União. O que é a DRU? A DRU é uma permissão constitucional para o governo federal pegar esse dinheiro que está carimbado, pegar uma parte desse dinheiro que está carimbado e desviar a finalidade, mandar para outras coisas. E esse percentual é aquele que gira entre 25%, 30%? 30%. Perfeito. Então a gente vai falar, do orçamento da Seguridade eu tirei 30%. Tudo bem, agora está deficitário. Tem uma permissão constitucional para fazer isso? Tem, agora está deficitário. Então, não quero dizer que está certo, errado, ou fazer análises de cunho econômico-financeiro para o governo federal. Mas é um fato, Caio. E é legal que a gente não é velho e não é novo, mas a gente estudou quando os nossos professores de geografia mostravam a pirâmide, aí fala agora está virando um retângulo e daqui a pouco está a pirâmide invertida. E eles já falavam, só que no Brasil muito rápido. Então a gente tem no Brasil regimes de previdência próprios, fechados, que foram muito benéficos no critério aposentadoria. Tá? Então gera uma renda muito alta a pagar de aposentadoria. A gente tem... Que talvez seja hoje, digamos assim, estão em fase final, né? Que são gerações aí que se aposentaram nos últimos 20, 30 anos. Você tem, mas você tem um tempo que aí a discussão vai aumentando, cara, porque a longevidade, a expectativa de vida também vai aumentando. Não é raro já se viver até 90, 90 e poucos anos de idade. E são pessoas que se aposentaram na época com 40, aposentaram muito anos. cedo. Perfeito. Então assim, e a Previdência vai evoluindo. Então, na última reforma da Previdência, a regra mudou para dizer que você não pode se aposentar mais por tempo de contribuição. Precisa ter idade mínima. Então, aquela história de começou a contribuir aos 15, 16 anos e se aposentou aos 40 já não existe mais. Então, esse jogo e essa pressão vai dizendo o seguinte, enquanto advogado, tributarista, que estou olhando para a Previdência também, eu tenho uma grande preocupação previdenciária, pensando num aspecto mais amplo da palavra, que eu quero dizer, com o meu futuro, com a minha senioridade, porque eu não acredito que o Estado brasileiro vá ser capaz de garantir um conforto mínimo, ainda que nos critérios de hoje, provavelmente, daqui a 25 anos, quando a gente começar a discutir se aposentar, as regras já serão outras também. Perfeito. Doutor, acho que esse papo é muito mais com advogados do que com clientes. Então, como que você falaria, talvez para o próprio advogado, mas acho que aqui se enquadra também para o cliente, né? De um lado, a gente tem o cliente que está pensando em aposentadoria. Então, acho que o doutor deixou claro que alternativas são importantes nesse momento. Mas a gente também tem um outro aspecto, que é o cliente empresário ou o advogado que faz uma análise da empresa. Quais são instrumentos hoje, que não digo que o empresário ele pode contribuir para a sociedade como um todo, mas pensando na própria empresa. Quais são os mecanismos hoje de eficiência tributária e previdenciária que um empresário, por exemplo, pode usar? Caio, eu acho que aqui no papel de advogado, mas falando pessoalmente, acho que a classe de empresários e de profissionais liberais, aqui uma grande classe, por exemplo, dos médicos, dos dentistas, dos engenheiros,
dos assessores de investimento. Então, assim, vamos ampliar o espectro. Todos aqueles que estão no risco do negócio. Tá? A gente tem que se preocupar com o término da nossa força de trabalho, vamos dizer assim. E aí tem outra coisa legal do direito tributário, que o direito tributário estuda as fontes de renda. Então, a gente basicamente tem rendas do trabalho e do capital. Tá? Seja do capital aplicado, seja do rendimento, do pagamento de rendimentos do capital. O que acontece, Caio? Acho que, e isso profissionalmente a gente encara muito, tudo começa com uma vontade de alguém que tem a renda ou patrimônio. Então, nasce de uma preocupação. Fala assim, olha, preciso e gostaria de olhar para o meu futuro. E aí, essa preocupação ela vai ter ou um cunho de economia financeira. Então, quero administrar o meu patrimônio gastando menos com tributos. É possível. Quero administrar o meu patrimônio pensando em ajustes sucessórios. Isso é possível. Quero ajustar o meu patrimônio pensando em proteção desse patrimônio por um tempo. Isso é possível. E aí você tem instrumentos jurídicos e financeiros, e a gente já bateu essa bola aqui de como a gente pode alinhar o trabalho de um advogado com o trabalho de um planejamento financeiro para garantir estruturas que você vai atender a intenção daquela pessoa. Porque o que a gente vê muito, Caio, é a receita de bolo pronta. Fui almoçar no domingo com um amigo meu que falou que a melhor coisa é ter uma holding. E não sabe mais nada que isso, mas porque o amigo fez, ele tem que fazer, ou acha que é a melhor coisa do mundo. E talvez a empresa dele já esteja numa estrutura que é praticamente uma holding. Já esteja numa estrutura, talvez o patrimônio dele seja um patrimônio de investimentos financeiros que não seja mais benéfico estar numa empresa. Talvez ele tenha preocupações com a família que não sejam as mesmas preocupações. Talvez ele tenha projetos de vida e futuro que não sejam os mesmos. Então, acho que o grande papel do advogado aqui, nesse assunto, enquanto conselheiro, é entender, antes de tudo, a intenção do proprietário, do instituidor daquele patrimônio, daquela herança, para que ele possa tomar decisões corretas. E hoje tem uma infinidade de caminhos para isso. Você tem montar empresas, tem investimento no exterior com uma facilidade muito grande, você tem instrumentos de seguro muito interessantes. Tem, assim, caminhos não faltam. Tá? Não, e é legal a gente também trazer nesse caso, para o cliente e para o advogado também, a importância e, de certa forma, a urgência de que isso aconteça. Porque que o sistema previdenciário ele caminha para uma necessidade de, não vou dizer uma reforma, mas necessidade de mudança, isso está dado. E de outro lado, a gente, independente da linha, se é um governo mais arrecadatório. Um governo mais arrecadatório ou menos arrecadatório, a curva da Previdência ela vai precisar acontecer. Isso é um fato. E a gente tem discussões hoje, o doutor falou dos profissionais liberais, por exemplo, a própria assessoria de investimentos hoje, que é basicamente regrada na forma de distribuição de dividendos, ou seja, isentos. Então, ainda, perfeito. Então, a urgência desses movimentos, ela vai de encontro também com a possibilidade da gente ainda ter mecanismos suficientes. Porque esses mecanismos, cada vez mais, não digo que eles vão cessar, mas eles vão ficar mais seletivos ou mais difíceis de acontecer. Foi o que aconteceu com os fundos exclusivos, talvez. Né? Então... Caio, assim, parece muito claro, e eu vou falar coisas nas quais eu não sou especialista, mas a gente olhar para o custo do Estado brasileiro carregando juros e o custo previdenciário, você olha essa conta contra a arrecadação, receita total do Estado brasileiro, você fala, o Brasil já quebrou. Como bom São Paulino, eu entendo bem essa conta. Já quebrou. E aí, qual é o ponto, então, Caio? Haverá sempre uma pressão que pode ser ou não exercida pelo governo, mas haverá sempre uma pressão por aumento de receita e uma pressão por diminuição de despesa. E aí vai da ideologia de quem está na cadeira, tá? Sem querer tomar partido de nenhum, vai da ideologia. Mas essa pressão ela é constante no Estado brasileiro. Então, um governo que escolhe olhar
não aumentar a arrecadação, ele obrigatoriamente vai ter que enxugar alguma coisa, porque a conta é difícil de fechar. Um governo que, tudo bem, vou soltar a rédea e vou aumentar um pouco de impostos, ele pode ser mais concessivo, mais permissivo com as despesas. Mas que, se me perguntar o que você acredita para os próximos 5, 10, 20 anos, pressão por aumento de arrecadação. Perfeito. E dentro dessa esteira de aumento de arrecadação hoje, como o doutor vê a posição do, digamos assim, do cliente? Hoje, falando de uma estrutura previdenciária, quando a gente fala de alternativas de investimentos, quando a gente fala da necessidade de proteção não só patrimonial, pensando em aposentadoria, mas pensando em proteção de custo de vida, digamos assim, né? Quais instrumentos o doutor hoje, por exemplo, como cliente, usa para isso? Podemos falar de criptomoeda, lembrando seu sócio Rodrigo, que é um extremo entusiasta. Caio, assim, hoje são muitos instrumentos. Assim, e vou começar pelo mais drástico. A gente tem recebido, como nunca, consultas no escritório de requisitos para saída fiscal. E saída fiscal da pessoa física é extremamente complicado porque você precisa sair fisicamente. 6 meses, mais um dia. Mais um. Perfeito. E é esse contexto. E o cara tá cogitando largar as raízes para ir para Espanha, para ir para Portugal, às vezes para lugar que vai pagar mais impostos, mas que vai, como sociedade, entregar mais para ele. E já foi a época que essa saída era de um aposentado. Já foi. A gente está falando de carga produtiva, né? A gente está falando de público ativo hoje. Produtivo. E assim, Caio, com os pontos positivos e negativos, a gente está em São Paulo, a maior cidade brasileira, a maior cidade da América Latina, e a gente tem aqui uma sensação, não estou dizendo que é um fato, mas é uma sensação de insegurança, uma sensação de pressão. Então, aquele que já tem um patrimônio mais estabelecido e com as facilidades hoje de trabalho remoto, de comunicação e de transporte, que tudo nos últimos 20 anos mudou drasticamente, essa pessoa ela considera se estabelecer em outro lugar com um custo de vida que às vezes somado vai ser igual ao brasileiro, pensando em tributos, para viver uma vida mais tranquila. Doutor, então, mais uma vez, obrigado pela presença. Acho que, antes de tudo, nesse Dia do Advogado, eu te parabenizar pela carreira, uma carreira brilhante que me encantou também quando eu fiz a faculdade, atuei por mais de 3 anos na advocacia, antes de fazer a transição de carreira, e deixa uma mensagem para os nossos amigos advogados também. Caio, eu vou devolver os parabéns, em primeiro lugar, já que somos colegas de profissão. Dizer que realmente eu sou convicto do ofício que eu exerço, vejo beleza nele diariamente e acho que a advocacia, o papel do advogado, ele é muito relevante para a sociedade e eu não vou falar disso, mas eu vou falar assim, que o advogado ele tenha sempre a consciência disso, para que exerça o ofício com a beleza e com a tecnicidade que ele demanda. Então, a gente está envolvido, a gente sempre olha para a ponte, pensa no engenheiro, na cirurgia e no médico, mas o advogado ele está inserido em todas as estruturas. Ele também está na ponte, ele também está na cirurgia, ele está no investimento, ele está na regulação das relações, ele está na política, ele está pensando e prevendo o futuro nas relações. Então, acho que é uma profissão que não à toa recebe profissionais que caminham para inúmeras áreas diferentes, como aconteceu com você, porque ela dá a possibilidade de toda essa abertura. Então, eu fico feliz de estar aqui na casa novamente para comemorar o dia da minha profissão. E espero que vocês contem comigo para todas as novas oportunidades. Com certeza. E esse envolvimento com a advocacia é tão grande que a CAT estará presente no 3º Congresso de Direito Previdenciário, promovido pela ICDS, no dia 21 e 22 de agosto no Rio de Janeiro. Todos os advogados que nos ouviram estão convidados.
tanto aqueles que queiram eventualmente serem clientes da CAT, aqueles que queiram falar sobre transição de carreira, aqueles que também queiram acionar o Dr. Guilherme, a gente pode fazer a ponte para vocês, serão muito bem-vindos, é um evento que a gente vai ter o prazer de estar presente pela primeira vez, com grandes parceiros, tanto do segmento de advocacia, mas também do segmento de investimentos. Então, doutor, obrigado pela presença, e aos amigos que nos assistiram, muito obrigado e até a próxima.